cada voto contribui para uma nova esperança, né? A gente vem só para exercer o direito da democracia, porque senão a gente vai ficar reclama para todo mundo e não vota. Como é que faz? Em todo o Brasil, o dia de votar foi tranquilo. 17h10, 10 minutos depois do fechamento das urnas, nós tivemos a primeira eleição de um município finalizado em São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina. Primeiro resultado, agora sim temos o segundo turno definido matematicamente em Belém, que será a disputa entre Igor Normando, do MDB, candidato de Helder Barbalho, e o deputado delegado Éder Mauro, do PL. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes está reeleito. Ele que já teve 2 mandatos, depois saiu, voltou. Isso é inédito. Eduardo Paes é a primeira pessoa a exercer por um 4º mandato o cargo de prefeito do Rio de Janeiro. Então aqui tem gente de direita, gente de esquerda, gente com visão mais progressista, com visão mais conservadora, mas eu acho que a gente mostrou nessa eleição que dá para juntar muita gente e construir uma coisa melhor para o Brasil. João Henrique Caldas, reeleito do PL, reeleito em Maceió. Bruno Reis, do União Brasil, reeleito em Salvador. Eduardo Braide, do PSD, reeleito em São Luís. E João Campos, do PSB, reeleito em Recife. Está certo que o segundo turno em BH será disputado entre Bruno Engler, do PL, e o prefeito Fuad Noman, do PSD. Tem segundo turno definido em Manaus entre o atual prefeito Davi Almeida, do Avante, e capitão Alberto Neto, do PL. Em Porto Alegre vão disputar o segundo turno o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Neste momento, são 21h07. Está definida a situação em São Paulo e, portanto, de todas as capitais brasileiras. Isso é inédito, tá? É. Nunca aconteceu algo assim. Tem muita coisa que aconteceu nessa campanha em São Paulo que nunca tinha acontecido. Inclusive, um resultado assim apertado. Fechado um segundo turno entre o prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Quero fazer um agradecimento especial ao governador Tarcísio de Freitas. Tem nos ajudado muito antes das eleições. Tarcísio tem sido um grande irmão. O nosso projeto é de fazer uma cidade para todos. Uma cidade que seja mais humana, mas que também seja mais sustentável. E estou aqui ao lado da ministra Marina Silva, que representa essa pauta no nosso país. Uma cidade que combata as mudanças climáticas. Das capitais, 11 já tem o seu prefeito eleito neste primeiro turno. Nas outras 15 capitais, haverá segundo turno no próximo dia 27 de outubro. Nós tivemos um índice de abstenção que continua sendo alto para os nossos padrões, 21,71%. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o saldo do primeiro turno. Neste episódio especial A3, eu converso com Malu Gaspar e com Jairo Nicolau. Malu é colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. Jairo é cientista político, professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Segunda-feira, 7 de outubro. Malu, Jairo, eu, em primeiro lugar, não tenho palavras, porque a gente está gravando na madrugada de domingo para segunda, já temos todos os resultados de primeiro turno e vocês estão aqui firmes e fortes. Já me comprometo diante da audiência do assunto a pagar um almoço, um jantar, porque eu tô até com vergonha. Vamos cobrar, né, Jairo? Opa, eu tô nessa. Opa! Tá fechado, então. Pronto. Jairo, eu quero começar por você. Bom, tá claro que a direita ou o centrão sai vitoriosa dessa eleição. Mas a extrema-direita ou a direita mais radical, que é a direita bolsonarista, mas agora a gente não sabe se é toda bolsonarista depois do efeito Pablo Marçal, teve derrotas importantes como no Rio de Janeiro. Eu queria ouvir o teu balanço. Se a gente olhar as eleições municipais para trás, a gente vai ver que a direita sempre vence, né? Assim, número de prefeituras, número de vereadores, percentual de votos. Na ponta do lápis, o Brasil, as eleições municipais mostram isso. O Brasil é um país conservador. O que acontece é que nas grandes cidades, nas cidades que têm mais destaque
na cobertura da imprensa, que hoje vocês se dedicaram a cobrir na televisão, no rádio, que são as cidades que têm 2 turnos, acaba sendo os lugares que a gente coloca mais o olho, né? Porque são centros modernos, ali acontece muita coisa, são cidades de referência nos estados. E nessas cidades, eu acho que essa eleição trouxe uma novidade, sim, que é o desempenho muito bom, quer dizer, surpreendente em algumas cidades, eu diria que mais do que muito bom, ótimo, do campo da direita, uma direita mais ideológica do que a gente está acostumado a ver em eleições municipais. Eu acho que essa foi a eleição municipal da direita, seja ela de extração bolsonarista ou não bolsonarista. Primeiro, a força do Centrão, o resultado em todo o Brasil das eleições, como previam ali, a disputa entre PSD e MDB foi acirradíssima. O PSD fez 888 municípios até agora, tem segundo turno ainda em 50 cidades, o MDB 863, então foi assim, pau a pau. Kassab e Baleia Rossi, PSD e MDB dividem o posto aí de partidos que mais governam cidades no Brasil. Cada um deles tem 10 milhões de eleitores. E daí aparecem o PP, chamado Progressistas, o União Brasil, o PL, o Republicanos, o PSB na sequência. E aí eu destacaria, sobretudo, o PL, né? O PL é um partido, digamos assim, que está há 2 anos, né, com um grupo bolsonarista, né? Eles migraram para o PL em 22, concorreram à presidência, eu digo eles, né, o grupo todo que saiu do PSL foi para o PL, e de lá para cá, quer dizer, vamos lembrar que o PL elegeu 100 deputados, quase 100 deputados, 99, teve a maior votação para a Câmara, teve uma série de adesões, alguns dos prefeitos que estão aí concorrendo pelo PL haviam sido eleitos por outras legendas, o partido cresceu em filiados e está realmente surpreendendo nessa eleição. Em muitas cidades, né, vai disputar segundo turno, ganhou em algumas. Você falou o Rio, o bolsonarismo foi derrotado, sem dúvida, mas é quase impossível ele tirar, nenhum candidato, acho que tiraria a reeleição do Eduardo Paes. Agora, se a gente pensar na ponta do lápis, chegar com 31%, um sujeito que era totalmente desconhecido na cidade, não é? Que fala devagar, que fez uma campanha praticamente exclusivamente na televisão, que foi assim, nada especial no debate. Ele chegar com 31, ele teve mais que o Crivella teve no primeiro turno, em 2020. Então, assim, não é uma derrota total o PL não passar para o segundo turno no Rio. Assim, eu vejo que mesmo aqui foi um desempenho muito bom, a Câmara Municipal, enfim, resumindo, acho que assim, o Brasil está nessas grandes cidades com um ambiente de direita, né? Os ventos são ventos de direita, isso se traduziu em ondas, né? Assim, candidatos como a Cristina lá em Curitiba. Que foi um fenômeno total, sem televisão, é um verdadeiro Pablo Marçal, né? Definido. Haverá segundo turno. Cristina Grêmio, do PMB, que surpreendeu, cresceu muito, né, nessa reta final da campanha, com esse apoio da direita, com esse apoio de Bolsonaro e também de Marçal, que inclusive gravou vídeo para ela lá. E Eduardo Pimentel, apesar de ter o vice do PL, né, foi desidratando um pouco desse voto, mas está conseguindo garantir um lugar ali no segundo turno nessa disputa acirradíssima. Chegou em primeiro lugar e provavelmente com muita chance de ser eleita. Ela é um fenômeno, enfim, mas esses fenômenos praticamente só acontecem com a direita. Malu, essa é a primeira eleição do orçamento secreto, né? Porque desde que ele foi instituído, a primeira eleição municipal, digo, porque o orçamento secreto já existia nas eleições de 2022. Isso, na sua avaliação, teve um peso? E sobre o PL em particular? Eu me lembro de uma frase do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, dizendo que o PL ia eleger 1.000 prefeitos com Bolsonaro, prefeitos e prefeitas. Mas ficou na metade disso, dobrou apostas avessas, né? Ficou em metade disso. Bom, sobre o orçamento secreto, eu acho que não chegou a ter um efeito tão marcante, porque quando o orçamento secreto parou de ser
utilizado, né? Porque a gente lembra que teve o orçamento secreto, a Rosa Weber lá no ano passado suspendeu o orçamento secreto, mas eles arrumaram outras emendas, que também as emendas PIX e outras que foram cobrindo essa demanda por dinheiro. E no final só houve uma restrição mais grave depois de julho, quando a gente já tinha realmente uma questão legal, que não podia mais inaugurar a obra, já estava bem em cima da eleição, então eu acho que não fez grande diferença, não. Agora, quanto ao PL, Natuza, Jairo, eu concordo com o que o Jairo falou, e eu vou além, eu acho que tem uma questão aí que é a força do Bolsonaro. Eu acho que esse resultado, quando o Bolsonaro entra no PL, todo mundo tinha uma dúvida, né, sobre se ele se adaptaria ao partido, que ele sempre foi um cara muito antissistema e tal. E eu acho que ele entendeu, depois dos fracassos que ele teve em montar um partido, que ele seria mais fácil se ele tomasse conta de um partido já estabelecido. E ele vem fazendo isso com competência. Claro que o Valdemar da Costa Neto não é bobo nem nada, mas eu acho que agora ele demonstrou nessa eleição que ele está tendo mais controle sobre o PL do que o PL sobre ele. Tanto assim que ele colocou no segundo turno, ele e Michele juntos, muito importante lembrar da Michele, eles colocaram juntos no segundo turno Marcelo Queiroga, que as pesquisas estavam dizendo que não tinha chance. Vamos trazer João Pessoa e terá segundo turno por lá. E olha só quem serão os candidatos. Cícero Lucena, que tentava a reeleição em primeiro turno, ficou ali, bateu na trave. E na segunda colocação, mais um candidato do PL, Marcelo Queiroga, ex-ministro. Quem é o Marcelo Queiroga? Ex-ministro do Bolsonaro, candidato lá em João Pessoa. Colocaram em Goiânia, contra um candidato do Caiado, o Fred. Já tem segundo turno definido em Goiânia e vão disputar o segundo turno Sandro Mabel, do União Brasil, que é o candidato do governador Ronaldo Caiado, e Fred Rodrigues, do PL, que terminou em primeiro lugar a votação do primeiro turno. Eu acho que mostram que o Bolsonaro tem muita força, ainda tem musculatura, e inclusive em São Paulo, a gente não vai saber nunca medir qual o efeito que essa live teve no final. Ele fez uma live um dia antes, inclusive, do laudo falso que o Marçal divulgou sobre o Boulos, mas foi uma live pela qual Tarcísio e outros aliados do Nunes insistiram muito porque acreditavam que era importante. Então, São Paulo, o pessoal sabe o que aconteceu, tá? E chegamos a um ponto lá que houve uma decisão superior pela reeleição do atual prefeito, tá? Ricardo Nunes, e o vice coube a mim indicar. E eu acho que teve, sim, um peso, sem querer tirar desse resultado a responsabilidade do próprio Marçal, que divulgou esse laudo falso e, para mim, exagerou muito. A Justiça Eleitoral bloqueou a conta do candidato Pablo Marçal, do PRTB, no Instagram por causa da divulgação de um documento médico falso contra o adversário Guilherme Boulos, do PSOL. A Justiça já havia mandado remover as publicações das redes YouTube, Instagram e TikTok. Pablo Marçal divulgou um documento identificado como um receituário médico com a informação falsa de que Guilherme Boulos havia consumido cocaína. Mas o fato é que, nesse momento, quando você tem esse escorregão do Marçal e o Bolsonaro indo para cima, eu acredito que a gente consegue ver claramente que o Bolsonaro não só se consolidou como o maior líder da direita. Você tem que pensar que quando o Marçal apareceu, todo mundo falou, Marçal mostra que o Bolsonaro não é tudo isso, que a direita pode viver sem o Bolsonaro. Pode ser, mas agora, fechadas as urnas, Marçal ficou de fora e o Bolsonaro está demonstrando conseguir eleger gente que até outro dia ninguém dava nada nesses caras. Então, eu acho que ele sai vitorioso. E acho que, assim, nós estamos falando só de PL, mas eu gostaria de já apontar para as próximas conversas, que é a liderança do Tarcísio. Não é pouca coisa o que ele conseguiu com o Nunes, um candidato ruim. É um candidato ruim, eles mesmos sabiam que era um candidato fraco, sem carisma, com uma prefeitura cheia de problemas. Eu tenho certeza que cada um de vocês, a atitude correta, coerente, parceira do governador Tarcísio. Obrigado, Tarcísio. Obrigado. E o Tarcísio contra todas as recomendações, inclusive do Bolsonaro, que falou para ele que seria um suicídio político insistir no Nunes. O Tarcísio bancou a aposta, foi até o final
fez tudo o que podia e é o grande vitorioso com essa eleição. Aí eu acho que a gente mostra que é possível ganhar a eleição da direita sem o Bolsonaro, é possível ser um líder de direita independente do Bolsonaro, com vida própria, sem ser o Marçal. Você não precisa ser muito louco para ser um líder de direita que funcione, entendeu? O Tarcísio está mostrando isso, ele está mostrando que existe um caminho da direita, que o povo gosta de dizer, a direita que come de garfo e faca, né? Exato. Jairo, eu queria muito colocar aqui na nossa conversa a explicação do motivo pelo qual o PT não elegeu nenhum candidato, nenhum prefeito de capital nesse primeiro turno. Como é que a gente explica o PT a essa altura do campeonato? O PT vem um declínio nas grandes cidades desde, assim, a grande queda do PT foi em 2016. 2020 foi, assim, na ponta do lápis, contando os votos, o PT até melhorou em votação, melhorou um pouco nas grandes cidades, mas ainda que tenha melhorado as bancadas para as câmaras municipais, nas 91 cidades que naquele momento tinham 2 turnos, o PT só elegeu em 4 cidades médias, nenhuma capital, 0. Se o PT não eleger nenhuma capital agora, vai simplesmente repetir o resultado de 2020. Claramente, assim como o PL se tornou, eu brinco que o PL está se tornando uma espécie de PT da direita, né? É isso, assim, uma organização, uma teia, mas o PL também parece o PT da sua origem, que ele é sobretudo um partido urbano dos grandes centros, das capitais. Ele não é um partido ainda, o Valdemar da Costa Neto superestimou, né, nesses 1000 municípios, porque esses municípios são territórios do MDB, do antigo PSDB, que perdeu os seus prefeitos para o PSD em Minas e São Paulo, por isso que ele foi tão bem. Mas voltando ao PT, a dificuldade que o PT tem nos grandes centros já é antiga. Essa eleição mostra isso mais uma vez. Mas é a dificuldade de quadros, de renovação, de apoio na classe média. O partido, acho que uma dificuldade estrutural de dialogar com esse mundo novo do terciário, tipo empregadores, né, que viraram assim uma espécie de motoristas de Uber, que viraram o símbolo... Empreendedores, né? Empreendedores terciários. O PT tem muita dificuldade de falar com esse mundo, como tem também o mundo evangélico, que é o mundo dominante nas periferias das grandes cidades. Então, assim, tem uma questão estrutural, né? O PT nasceu como um partido do mundo organizado, dos sindicatos, associações, dos moradores, de entidades, e esse mundo praticamente desapareceu, não é? Então o PT acho que tem uma dificuldade de buscar quadros, de conversar com esse Brasil novo das grandes centros, está se ressentindo disso. Alguns dos seus quadros envelheceram. Agora, se for contar, o PT até melhorou o número de cidades, mas são cidades pequenas, cidades assim, na ponta do lápis, né? Não são aquelas cidades que contam para a política, no jogo pesado, por exemplo, para 2026, para governo de Estado. Então, tem uma questão mais funda aí, que os dirigentes do PT têm que parar para balanço e pensar qual foi o custo de virar um partido tão dependente do Lula, né? Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Malu e com o Jairo. Malu, você acha que o PT vai parar para balanço? Tem uma discussão de sucessão no PT, de colocar o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, no comando do partido. Eu queria a tua avaliação sobre o desempenho da esquerda, em particular do Partido dos Trabalhadores também. É importante a gente ver que os candidatos que foram bem-sucedidos, Boulos em São Paulo, João Campos, por exemplo, em Recife, não são do PT. O PT fez uma Natália Bonavides lá em Natal, que é uma surpresa, e outras poucas
cidades com um bom desempenho, mas o que eu acho que é interessante é que você não tem essa renovação que o Jairo está falando, e até por curiosidade, a própria cidade do Edinho Silva, que é Araraquara, elegeu um bolsonarista. Né? Ele trabalhou muito para eleger a candidata dele, e até, inclusive, todas as vezes que foi lembrado para ir para o ministério do Lula, dizer que não podia fazer nada, não podia sair de Araraquara enquanto não elegesse a sucessora, e não conseguiu. Araraquara elegeu um bolsonarista no primeiro turno. Então, acho que isso é bem sintomático. E eu vejo, por exemplo, que o PT, a Natuza deve observar isso também, quando a gente conversa com as pessoas no PT, como se tivesse duas visões, tem o PT e uma espécie de metaverso, assim, acredito que o Edinho, uma outra ala de dirigentes, entende que precisa ser feita essa revisão crítica e mudar a forma como eles se relacionam, talvez com a militância, com a própria política. Esse exemplo que o Jairo Nicolau citou, acho que é muito emblemático de como eles não conseguem lidar com autônomos, né? O motorista de Uber, o motoqueiro do iFood, isso é muito emblemático, porque é toda uma nova compreensão do que é a classe média, do que são as demandas do que se diz hoje ser o povo, né? Que eu acho que também o PT tem uma ideia meio idealizada do que seria povo, já mudou muito, que é o povo no Brasil e tal. Mas eu não vejo essa revisão acontecendo antes do Lula se retirar da política. O Lula fez acordo político com centro, direita. Então não dá para você dizer, o Lula ganhou em tal lugar. O Lula praticamente não trabalhou essa campanha, ele ficou muito ausente, gravou poucos vídeos e com bolos mesmo que se esperava uma presença. Acho que agravou essa questão do PT, esse desempenho ruim do PT no momento, é que o próprio Lula entregou, deixou para lá essa eleição, na verdade. Eu acho que quando ele viu que o PT teria um desempenho ruim, a própria esquerda teria um desempenho aquém do que ele gostaria, ele se retirou. Até agosto ele fez campanha e muito falando que a gente teria nessa eleição uma polarização, seria uma guerra entre a democracia e a extrema-direita, que ele ia trabalhar quanto ele podia para varrer a extrema-direita das cidades. E lá para agosto, e ele fez isso, em julho ele foi a muitos lugares, em agosto também ele participou de alguns eventos, gravou algumas participações em campanha, mas de repente eu acho que ele olhou o cenário, a impressão que dá é justamente isso, ele olhou o cenário e falou, não vai dar para nós, então eu vou me retirar para não ser associado à derrota. Ainda no campo da direita, a gente teve o fenômeno Pablo Marçal, né? São Paulo teve a disputa mais vida louca da sua história. Acho que os dois vão concordar comigo. O que parte da população de São Paulo viu em Pablo Marçal, Jairo? Que lugar ele ocupou nessa eleição? Porque ele não passou para o segundo turno por muito pouco. Nós nunca tivemos uma eleição, nenhuma cidade, nunca na história brasileira, que ganhou essa centralidade que a eleição de São Paulo ganhou esse ano. E quando eu digo que isso se tornou uma espécie de eleição presidencial, né? Tanto é assim, Jairo, que a gente colocou na central das eleições os temas mais buscados no dia do debate da Globo. E em BH, e a gente não viu todas, provavelmente essa pergunta apareceu em outras capitais. E em BH, uma das buscas que foram feitas de maneira mais frequente foi onde está passando o debate de São Paulo? Claro, passava a Globo local, as pessoas estavam caçando no YouTube, em tudo quanto é lado, para tentar ver. Isso foi um fenômeno realmente impressionante. Quer dizer, o desenho inicial da eleição parecia uma coisa até entediante, né? Era um prefeito que foi eleito na coalizão com o PSDB, que ficou tempo depois, né, que o Bruno Covas faleceu, contra quem o Bruno Covas tinha derrotado, não é? Então seria mais uma vez uma disputa entre centro-direita e o Boulos, né, com a Tabata ali, né, como correndo por fora, mas a desorganização começou, acho, com o Datena, né, como ele entra, não entra, apoia, não apoia, tal, e depois o fenômeno Marçal, que eu acho que, assim, eu não lembro ter visto um outsider tão potente. Agora,
alguém que chega com quase 30 pontos, um terço, vamos assim, já é um terço do eleitorado de São Paulo. E É muita coisa, né? é muita coisa. E eu acho que a gente vai, eu digo a gente porque eu estudo comportamento político, e meus colegas também, tentar entender isso, né? Quem que está do outro lado? Quem é que está comprando, né? Ele é uma oferta, simplificando, mas tem muitos compradores do outro lado. Quem são essas pessoas? Qual o vínculo dessas pessoas com a política? Se elas acreditam mais ou menos na política tradicional? O que elas pensam da vida? Se são mais ou menos religiosas? Uma pena, os institutos concentram muitas perguntas na corrida. E a gente sabe muito pouco dos valores, das percepções, das atitudes dos eleitores. Então a gente fica assim sem saber. Talvez agora entre o primeiro e o segundo turno, essas primeiras pesquisas devessem perguntar, não é, para os eleitores que votaram em Marçal, algumas questões a respeito da vida, dos valores, como eles pensam a política, para nos ajudar um pouco. Eu tenho um palpite que eu acho que é um eleitor. Eu acho duas coisas. Você falou da linguagem, a gente fala depois, mas eu acho que a linguagem é muito importante nesse sucesso do Pablo Marçal. Essa coisa da economia, da atenção que ele sempre citou, não acho desprezível. Eu acho que o tipo de linguagem que ele usa, até quando a gente via nas pesquisas falando dos jovens, né, que homens jovens sempre tinham uma preferência por ele, eu acho que ele pega justamente esse público que a gente falou, do cara que não tem carteira de trabalho. É até curioso, porque ele falou tanto da carteira de trabalho como uma metáfora, mas eu apostaria que não é por aí. Eu acho que ele pegou o pessoal esse elogio da prosperidade, essa teologia da prosperidade que ele vende, e acho que foi muito marcante de ver que as pessoas que estavam apoiando ele, especialmente os evangélicos que colaram nele, são os evangélicos que o povo chama de desigrejados. São pessoas que acreditam naquela coisa na religiosidade, seguem a linguagem cristã, gostam da música, da cultura, do jeito de agir, de como é que funciona, mas não se filiam a nenhuma igreja específica. Inclusive, a briga dele era com pastores de igrejas que diziam: esse sujeito não respeita lideranças. Corrupto! Esse é o cara que evangélicos e a direita vai votar? Não é possível! O cara que forja um laudo médico para tirar vantagem política, votar em Pablo Marçal é dar a vitória a Boulos. Então, ele atraiu essas pessoas, ele atraiu as pessoas que não gostam de partido por natureza, e acho que ele atraiu o bolsonarista órfão do Bolsonaro, que viu nessa adesão do Bolsonaro ao Nunes um comportamento já de cacique do Centrão. Muita gente falava isso. Como que o Bolsonaro adere ao Nunes? É pelo quê? Vários desses influencers que até depois adotaram, aceitaram a liderança do Bolsonaro, ficaram muito atraídos pelo Marçal. Influencers importantes, com audiência grande. O Marçal, ele tem esse atrativo que faz parte da linguagem e essa coisa antissistema por natureza, né? Ele é um antissistema, que na verdade, eu falei muito isso ao longo dessa campanha, é meio fake, é um antissistema meio fake, porque o que ele fez foi pegar uma legenda que está aí para ser alugada mesmo, fez uma campanha, tudo bem, de rede social, mas uma campanha baseada no sistema. Ele é um antissistema, mais ou menos, né? Toda vez que ele precisava ceder ao sistema, ele cedia, e agora mesmo ele falou que não vai contestar o resultado das eleições. Então, acho que ele é um antissistema até a página 2, mas ele conseguiu convencer esse pessoal que ficou órfão da direita radical, do bolsonarismo radical, né? O Bolsonaro vira um cacique, ele abre um espaço para esse cara muito louco, como a Natuza falou, vida louca, né? E a forma combina muito com esse eleitor antissistema ou com essa persona antissistema. Jairo, Malu, eu não tenho palavras. É claro que essa eleição não está toda explicada, muito longe disso, e esse episódio não tem essa pretensão, não, porque a gente tem muito boa autoestima por aqui, mas realmente a explicação dessa eleição vai ser feita no tempo. Mas, de qualquer maneira, vocês já iluminaram um bom pedaço disso. Eu agradeço demais pelo esforço de reportagem. A gente termina esse episódio à 00:44,
Malu, um beijo, tô devendo o jantar e outras coisas mais, porque eu não devo só isso pra Malu. E Jairo, eu só tô devendo pra você o jantar ou o almoço, quero deixar bem claro aqui. Mas a gente vai cobrar, viu? Pode deixar, Claro. não esqueceremos. Um beijo, gente. Beijo, boa noite para todo mundo. Antes de terminar, uma dica que pode valer para você, mas que com certeza vale para mim, porque eu não pude votar no primeiro turno. Se você não votou, tem que justificar a ausência. E a justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site justifica.tse.jus.br ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. O prazo é de 60 dias após o dia da votação, portanto, até o dia 5 de dezembro. Mas faz o quanto antes, para tirar isso da frente. Atestado médico e passagem usada para viajar podem valer como comprovante na hora de justificar a ausência. Lembrando que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e para quem tem entre 16 e 18 anos ou mais de 70. E mesmo que você não tenha votado no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui, até o próximo assunto.